Baixe sua cabeça mais um tempo. Senhor, eu quero te adorar por este momento da tua palavra. Quero engrandecer o teu nome, Senhor, porque não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus que possamos adorar além do Senhor. Tu és o nosso resgatador, Tu és a luz que brilha na nossa escuridão. O Senhor é aquele que ilumina os nossos quartos escuros. O Senhor traz vida sobre nós. O Senhor nos encontrou em trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Levanta as suas mãos e diz: eu ando na luz, porque Ele habita em mim. Amém? Antes de entrar propriamente aqui na palavra, eu quero usar aqui 2 minutinhos desse tempo para passar um perfil. Por que nós comemoramos ontem o Dia Internacional da Mulher? Esse Dia Internacional, escolhido dia 8, foi por conta do século passado, em 1857, houve um incêndio numa fábrica têxtil em Nova York. E diversas pessoas morreram carbonizadas, entre elas contaram 129 mulheres. Por conta disso, um grupo de mulheres começou a buscar um respeito maior na política, na educação, na vida artística. Começou a galgar um espaço por direitos da mulher na comunidade, direitos de voto. E aí vocês já sabem que houve um tremendo esforço por melhoras de salários. Até hoje a mulher em muitos lugares ganha bem menos do que o homem e trabalha com uma qualificação melhor, às vezes muito superior. Então essa foi a luta, e a homenagem vem por conta dessas conquistas. E elas promoviam esse olhar justo sobre o papel da mulher na comunidade, na sociedade. Lembrando que justiça é você dar ao outro o que ele merece. E injustiça é quando você retém isso e você não dá o que a pessoa merece. Esse é um caminho de Deus. Então as mulheres já transformadas aí foram buscar isso. A origem desse Dia Internacional, ele remonta então do século passado. E houveram, pelo menos aqui eu marquei 5 celebrações, rapidamente. A primeira celebração datou de 28 de 1909. Foi feito em Nova York um movimento em busca disso. A segunda celebração, em 1910, em Copenhague, na Dinamarca. Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, onde Clara Zetkin propôs uma ideia e foi muito bem aceita. Então, toda a Europa começou a se movimentar na defesa desta mulher que estava sofrendo em todo o mundo. Aliás, desde o Éden, quando Eva pecou, a figura feminina já recebeu um jugo. E muitas nações, em muitas religiões, até hoje elas são subjugadas. Como no Islã, por exemplo, que a mulher é obrigada a andar um passo atrás do marido. No cristianismo, a mulher é convidada a andar ao lado do marido. E as feministas andam com muita rigidez um passo à frente dos maridos, ou dos homens em geral. Qual é o lugar que você quer estar nessa história? Pensa aí. Então, a terceira celebração datou de 19 de março de 1911, onde vários países na Europa decidiram se unir e defender essa causa da mulher. Aqui um lembrete que em 1911 as mulheres se reuniam em toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, para buscar essa luta de igualdade. E era nesse momento, enquanto elas lutavam por algo tão assim, digamos, aspas, perecível, corruptível, em toda a Europa, aqui no Brasil as mulheres estavam muito engajadas no nascimento da Igreja Pentecostal. Lembrando que em 1910 nasceu a Congregação Cristã no Brasil e em 1911 nasceu as Assembleias de Deus. E então, a partir desse movimento, a igreja já estava no Brasil, Igreja Independente, Igreja Batista, mas é nesse momento que no Brasil começa um fogo do Espírito Santo, uma atuação do batismo, do fogo e da presença, e as mulheres estavam muito engajadas na oração e na intercessão. Você perdeu de dar glória a Deus. A quarta celebração datou de 8 de março, que foi uma revolução das mulheres russas.
E isso fidelizou, finalmente, na Europa, esse movimento das mulheres russas em 1917. Contudo, somente a ONU vem para essa luta, ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, né? E eles, então, em 1977, quem nasceu em 77 aí? Tem muita? Pouca gente nasceu em 77 aí. Em 1977, a ONU, então, declara que toda a Terra vai celebrar um dia, que é o dia 8, que remete ao dia 8 das mulheres carbonizadas. E, então, essa luta é feita. E nós estamos aqui comemorando todo o mês, né? Lembrando o papel da mulher, que, na verdade, são todos os dias. Amém? Como bem disse o pastor João. Mas essa luta, ela é válida? Yes. Essa luta é boa? Sim. Nós conquistamos muitas coisas, muitos espaços. Inclusive, eu pregar aqui no púlpito da Missionária Unida. Isso é uma conquista, amém? Louvado seja Deus, eu sou tão grata por isso, por falar da palavra de Deus para pessoas. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como nós vemos esse papel da mulher? E nós encontramos, como bem disse a minha amicíssima, né, Matilde, ela mencionou 3 mulheres incríveis que doaram alguma coisa para o Senhor. Nós encontramos na Bíblia a força da mulher, a coragem da mulher, a luta da mulher, que exemplificam bem aquilo que Deus planejou quando fez a mulher. Ele não fez a mulher para ser competitiva com o homem. Ele fez a mulher para ser auxiliadora, para ser aquela que ajuda, aquele radar que vê o que o homem, muitas vezes ocupado na sua grande responsabilidade, não tem tempo de ver. Então a mulher entra para dizer assim: marido, cuidado. Marido, dá uma olhada no nosso filho. Marido, cuidado com esse seu amigo. Marido, olha aí esses amigos seus de futebol. Olha esse filme que você está vendo. A mulher é esse radar quente, potencial, lindo, que o Senhor levantou para ajudar. E sem falar que isso é para, obrigada, irmão, para agregar ao corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, Paulo chama a igreja de corpo. Teria sentido uma perna sair andando por aí, desligada do corpo? Não. Mas lá em Mateus 25, Jesus chama a igreja de noiva. Então, a mulher tem esse papel fundamental, como foi mencionado aqui, o nome de mulheres, dentro da palavra. E eu gostaria de lembrar aqui algumas personagens. Esther, lembram da rainha Esther? Né, contra a vontade dela. Se as feministas já existissem naquele tempo, ia levantar um protesto lá na porta do palácio. Né? Ei, ninguém é obrigado a fazer isso, não. Mas Esther, entendendo que Deus sempre age na vida da mulher, na nação, através das mulheres, ela diz sim, e ela passa, então, 6 meses dentro de um tratamento de azeite. E 6 meses de outras especiarias para se apresentar diante de Deus. Isso é um simbolismo de que uma igreja, como você é a igreja, mas não sozinha, no corpo, você precisa se preparar no óleo, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa se entregar a uma obediência num nível muito maior para estar na presença do rei um dia. Amém? Foi Esther que lá no capítulo 4, versículo 16, ela disse aquela frase tão incrível: se perecer, pereci, mas eu vou em luta da salvação do meu povo. E isso fala para mim do papel que você tem que fazer dentro do seu lar, do papel que você tem que fazer na sociedade. A sua vizinha conhece Jesus? A sua colega de trabalho conhece Jesus? A sua colega de sala conhece Jesus? Ou você se esconde sempre atrás das mídias para que ninguém saiba que você está pronta para morrer pelo Jesus que você conheceu? Amém? Nós temos Débora, a esposa de Lapidote. Quando eu lembro de Débora, eu acho que Débora tinha um lar, provavelmente filhos, a Bíblia não fala sobre isso, mas ela tinha um companheiro, ela tinha um marido, mas ela tinha uma vida de oração. E então, quando Débora é chamada por Deus, não porque não tinha homens,
tinha muitos homens, mas Deus viu nela o momento ideal e a única mulher que é conhecida na Bíblia como mãe de uma nação, como uma juíza entre o povo. E ela subia, muito provavelmente depois de deixar toda a sua casa em ordem, ela subia, muito provavelmente com a permissão do seu marido, ela subia e ia embaixo da palmeira julgar as causas das famílias de Israel. E cheia desse azeite, cheia desse poder, ela dava direções certeiras, pontuais, e o povo ia ganhando um caminho diante do Senhor, e ela guiava Israel. Isso aconteceu em momentos muito difíceis da nação de Israel. Século 12 antes de Cristo, e isso você vai encontrar em Juízes 24. Estou passando rapidamente aqui os exemplos que eu quero citar antes de entrar propriamente no que eu quero falar. Maria, mãe de Jesus, mostrou coragem e fé, como você, mãe, mostra coragem e fé, quando você tira o seu tempo para jejuar, para orar pelas madrugadas, para clamar ao Senhor, para orar a palavra. Aquele livro que você me deu, eu já li todinho. Orar a palavra e dizer no nome de Jesus: anjos estão cuidando dos meus filhos, anjos estão caminhando com o meu marido, o meu lar pertence ao Senhor e nada poderá tocá-lo, e o nome do Senhor é a provisão e a proteção sobre o meu lar. Maria foi essa jovem tão nova, provavelmente em torno dos seus 15 anos, que o anjo chegou para ela e disse assim: tu és bendita. E ela não recusou aquela missão, porque ela conhecia a palavra de Deus, ela já andava com o caminho de Deus, e assim nós devemos ser, andar com o Senhor. E quando o Senhor trouxer um comando para a sua mente, um comando para a sua memória, que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é de boa fama, que é um caminho de luz, você tem que dizer como Maria: yes, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. As mulheres que andaram com Jesus serviam Jesus com suas doações. Eram mulheres ricas e pobres, mas as que davam dinheiro ajudavam muito. As que eram pobres davam lá, lavava a sua sandália, lavava a sua roupa, cozinhava o seu peixe, o seu pão, e andava com Jesus, como Maria Madalena, Joana e Susana. Quantas Marias Madalenas nós temos aqui hoje? Mulheres que andaram no mundo perdido de pecado, não porque elas escolheram isso, mas porque a sua história de vida a projetou para isso. Às vezes um abuso dentro do seu lar, às vezes uma vida maltratada, com falta de oportunidades. Às vezes negócios mais altos as lançaram nesse caminho pecaminoso. Mas Jesus está aqui nessa noite, porque Jesus traz as Marias Madalenas para a casa dele, amém? E ele transforma Marias Madalenas, ele transforma as Joanas, que estão ligadas ao governo, em patamares muito altos. Ele traz mulheres inteligentes, ele traz mulheres bem relacionadas, mas ele também traz as Susanas, aquelas que a gente nem sabe o que fazia. Muitas vezes você está dentro da igreja e ninguém te olha, nem sabe sobre a sua vida, mas Jesus sabe. E foi Ele quem trouxe você. Amém? Todos esses fatos nos lembram a importância histórica da fé da mulher que anda com Deus. Estão comigo? Vocês estão aí? Então eu quero me ater nesse exato momento para a vida de Ruth. Quem conhece o livro de Ruth? Eu quero trazer uma palavra de Deus. São só 4 capítulos. E toda vez que você for ler a Bíblia... Quem lê a Bíblia aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Esse é o tempo, ano 2025, de você começar a decorar a Bíblia. Pega versículos, põe no seu espelho, põe na porta do seu guarda-roupa e vai decorando. A hora que você percebeu que está memorizado, põe outro do lado. Percebeu que está memorizado, põe mais outro do lado. Porque esse é o momento profético de ter a palavra no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Diante de tudo que está profeticamente preparado para iniciar esse ano, 2025. Estão acompanhando as profecias bíblicas? Então decore a palavra, leia a palavra. E o livro de Ruth só tem 4 capítulos. Foi escrito muito provavelmente, não sabemos, por Samuel. Mas qualquer outra pessoa que disser foi escrito por outro profeta de Deus, está valendo, porque escatologicamente isso não é importante. O importante é que esse rolo foi encontrado e ele era lido nas festas de colheitas do povo de Israel. Eles se reuniam, muito provavelmente ali entre Juízes e Samuel, eles se reuniam e eles então ouviam essa história.
4 capítulos, tudo na Bíblia, precisa ser interpretado escatologicamente, precisa ser interpretado simbolicamente, analogicamente, precisa ser visto o que está representando aquela história, como Jesus falava por meios de parábolas. Muitos não entendiam, mas muitos queriam saber. E os discípulos eram assim: Senhor, fala aqui agora. O Senhor falou lá fora. Aqui, fala para nós o que significa. E Jesus explicava para eles. Consta aqui nos 4 evangelhos. Então, quando eu vejo 4 capítulos de uma história de amor, de uma história de alegria, de uma história maravilhosa, em tempos tão ruins, de trevas, de catástrofes, de adoração a outros deuses, esse livro aparece despontando em tanta bondade e alegria, eu logo entendo. Por que 4 capítulos? Porque o Senhor já estava ali mostrando que os 4 evangelhos passaria para você o perfil do Salvador. Quer conhecer Jesus? Leia os 4 evangelhos. Quer amar Jesus? Leia os 4 evangelhos. Quer saber sobre o que Jesus pregava? Quer pregar como Jesus? Leia os 4 evangelhos. E então ele salva aqui 4 capítulos. E eu quero, antes de ler o versículo que eu escolhi, eu quero passar para você o significado dos nomes principais. Que embora o livro seja Ruth, e embora o outro livro seja Esther, os 2 únicos livros que têm nomes de mulher na Bíblia, são 66 livros na Bíblia, 39 no Novo, 66, 37 no Novo? 37 no Novo, 66 no Velho? Quanto que é? 39 no Velho e 27 no Novo. Embora esses livros da Bíblia falem sobre diversas coisas, o Senhor permitiu que 2 mulheres levassem o nome delas em um livro que fala sobre Jesus, sobre redenção, sobre amor, sobre o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que o buscam. Aleluia! Parece que só o Wagner e outro aqui entendeu, né? Então, quais são ali os pontos que o livro de Ruth vai falar? Ele vai falar sobre uma mulher chamada Ruth, que significa em hebraico amizade, companheira. Tem alguma Ruth aqui? Tem alguém aqui que se chama Ruth? Amizade, companheira. Eu sempre digo para você, descubra o significado do seu nome. Porque o significado do seu nome, ele está mostrando para você ocultamente o que é a sua missão na Terra. Qual é a sua missão na Terra? Ah, mas foi o meu padrinho que escolheu o meu nome. Mas não foi o padrinho, não escolheu o seu nome por causa dos seus olhos azuis. Eu creio que foi no controle de Deus isso. Deus te deu esse nome que você tem. Lupéder, eu não gosto do meu nome. Procura descobrir o que o seu nome representa na sua existência na Terra e você vai descobrir. O meu nome é Luzinete. Eu descobri, depois de muito reclamar desse nome, eu descobri que a minha missão na Terra é ser uma pequena luz de 1,5 metro na sua vida. Por quê? Porque Jesus me disse, eu sou a luz do mundo. Aqueles que andam em suas próprias luzes, quão densas trevas eles andam. Mas se você está em mim, eu estou em você. A minha palavra está em você e você está em mim. Todo o seu habitar interior é luz. Eu tenho a luz do mundo, você também. Então, essa é a minha missão. E luz. Outra metade do meu nome, net. O que você entende disso? Relacionamentos. Então, eu tenho que brilhar nos meus relacionamentos. Eu tenho que brilhar lá na internet, que é relacionamento numa amplitude superior e potencializada. E é isso que eu faço. Cheguei aqui hoje e falei, João, muito obrigado pela oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo. Não é tagarelar, não é falar. Embora eu goste disso também. Mas é falar do amor de Jesus, da redenção em Cristo. Eu amo fazer isso. Então, descubra o nome, o significado do seu nome. Noemi significa em hebraico agradável, delicada. Ela troca o seu nome no texto e diz, me chamem de Mara, porque eles passaram um tempo de amargura, né? E então a Mara é um nome em hebraico que também se chama aflição. Depois vem a figura de Boaz, que significa força, vigor, e é um modelo, é um tipo de Jesus, nós vamos ver isso já já. Aí tem Elimeleque, que é o marido de Noemi. Todo mundo sabe disso? Estamos juntos? Noemi
Então, Elimeleque se chama Meu Deus é Rei. Eles tiveram 2 filhos, igual você, Daniel. Só que os seus filhos têm nomes mais lindos e bíblicos. Aqui, o Quilion se chamava Morte, significa morte. E Malom significa doença. Olha que nome que Elimeleque foi dar para os filhos dele. E foi nisso que aconteceu. Depois de adulto, eles morreram e deixaram 2 mulheres viúvas. Orfa, que significa corça nova, e Ruth, que significa amizade companheira. Também quero destacar que Salém significa paz. Belém, casa do pão, diga comigo. Belém, casa do pão. Moabe, casa de carne. Casa da carne. Moabe, casa da carne. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso texto aqui em Ruth, para te ajudar. Fica ali próximo, logo depois do livro de Juízes. Antes de Samuel. Eu vou ler para você, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte me separar de você. Todo mundo ouve isso quando casa, né? As pessoas gostam de ler esse versículo no momento de casamento, então eles transportam isso para um relacionamento de homem e mulher. Mas aqui, a origem dessa aliança foi entre uma senhora velha e uma senhora nova. Foi entre 2 mulheres, um amor tão incondicional que Ruth, eu não tenho como ler os textos, é uma tarefa. Quem é bom de tarefinha de casa aqui? Você é boa de tarefinha de casa lá no colégio? Bonitinha. Não? Não é não? Quem é bom de tarefa de casa? Vou te dar uma tarefa de casa. Já foi minha aluninha no colégio. Você vai ler o livro de Ruth. O dia tem 7, a semana tem 7 dias. Ruth só tem 4 capítulos, dá para ler tranquilo. E aí você vai tentar trazer à memória o que eu vou te passar agora. Era uma aliança entre uma senhora velha, uma senhora idosa, que tinha como codinome delicadeza, que tinha como codinome bondade, agradável. A sua sogra é assim com você? Você é uma sogra assim com a sua nora? Agradável, delicada? Ou você faz assim, chegou de novo? Né? Então, a sogra devia amar tanto os seus filhos e as suas noras, que ela fazia esse movimento de amizade, de unidade na casa. Então, o esposo Elimeleque, o meu Deus é rei, não quis enfrentar o estado que eles estavam dentro de Belém, na casa do pão. Casa do pão não tinha pão, estava todo mundo passando fome, não descia chuva, a terra não florescia. E então, por que isso estava acontecendo? Porque eles estavam num prelúdio, eles estavam num momento catastrófico, onde os juízes governavam, e eles não tinham rei. Várias vezes na Bíblia diz, eles não tinham rei. E diz assim em Juízes 21, 25. Cada um fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que bem entendia. Está diferente o mundo hoje? Muitas não querem ser governados por um juiz, não querem ser governados por um rei, não querem ninguém mandando neles, e preferem que a igreja esteja assim bem escura, para ninguém ver quando eu entro, quando eu saio, não me visite, não me ligue, deixa que eu vou fazer a minha penitência com Deus, e fico na minha e você fica na sua. O relativismo está em alta, as pessoas não querem compromisso com Jesus, as pessoas não querem compromisso com liderança, as pessoas não querem servir na igreja, não querem lavar o carro do pastor, não querem limpar a igreja, não querem lavar o banheiro, não querem ir servir o irmão, levar uma cesta básica para um irmão, visitar alguém no hospital. As pessoas estão excêntricas, ligadas em seus próprios mundos e interesses. As pessoas estão conectadas com as trevas, com o mundo que jaz no maligno.
E se você voltar para Juízes, você vai ver que até Juízes, capítulo 2, versículo 6 até o 13, vocês vão ver que o povo que passou o Jordão com Josué se lembrou de Deus, dos milagres, das muralhas de Jericó caindo. Raabe estava ali no meio daquele povo. Quem se lembra de Raabe? A prostituta que morava em cima do muro, mas conheceu um judeu chamado Salmão. E ela então vem para o povo de Israel e eles vivem ali. Raabe gerou um bebê. Quem sabe o nome do bebê de Raabe? Boaz. Boaz, o remidor. E então, quando eles estão nesse momento de crise, de trevas espirituais dentro de Israel, porque até o capítulo 2:13, o povo amava Deus, se lembrava de Deus, dos milagres de Deus, do mar se abrindo, das muralhas caindo, mas a partir do 13 em diante, a Bíblia diz em Juízes que o povo se esqueceu de Deus. O povo não quis mais andar com Deus, o povo se misturou com o povo pecou e levantou para si outros deuses e se esqueceu do Senhor que os livrou do Egito e dos 40 anos de guerra dentro de um deserto árido. E então Elimeleque olhou para sua esposa Noemi, seus 2 filhos já adultos, e disse: vamos embora daqui, terra do pão não tem pão, vamos passar o Jordão e vamos para outro país. E eles foram andando, não olharam para trás e foram até Moabe. Moabe, terra da carne. Foram habitar na terra da carne. Quantas vezes você deixa a oração? Quantas vezes você deixa de vir ao culto e vai para frente da Netflix e vai para um cinema? Não que você não deva fazer isso, estão me entendendo? Mas você deixa, você troca o pão pela carne. Você troca as horas de oração por uma música mundana, por amigos que não te levam a canto nenhum, por amizades comprometidas. E então, quando eles chegam nessa terra da carne, a Bíblia diz que morre Elimeleque. Porque lá no Salmo 139 diz, do versículo 8 em diante, que você não pode se esconder de Deus. Se você for embaixo da água, Ele vai estar lá. Se você for nas nuvens, Ele vai estar lá. Onde quer que você vá, Deus vai olhar para você. E o salmista ainda diz que Ele esquadrinha os nossos rins. E Ele vê o oculto. Ele é uma espada de 2 gumes que penetra até dividir juntas e medulas. Ninguém foge de Deus. Por que ninguém foge de Deus? Porque no Salmo 139 diz que de uma forma terrível, de uma forma misteriosa, de uma forma estrondosa, de uma forma tão incrível, Ele nos fez e Ele teceu a nossa formação com as próprias mãos. Ele escreveu em um livro todos os dias da nossa vida. E Ele tem a senha dizendo: está aqui na minha casa, vai estar lá tal dia. Tem um aqui, filho de Deus, que nasceu há 2 meses, um pouco mais de 8 semanas. O Senhor disse, tal dia ele desce. Judá descerá tal dia. E o Senhor tem a senha para dizer, tal dia a Lupéder volta para casa. Ninguém foge do olhar do Criador. Mas a pergunta é, o que você faz no intermédio? O que você faz no espaço desse tempo? Onde estão os teus olhos, suas ações, condutas, seu comportamento no interim desse tempo? Entre você sair da casa do Pai e voltar para a casa do Pai. Isso é grave, isso é sério, isso é preocupante. Diga assim comigo, eu quero viver na presença do Rei. Aleluia. Então, quando morreu o esposo, morreram os 2 filhos, Noemi passou ali 10 anos. E aí Noemi diz assim, eu estou ouvindo falar em Moabe, que o Senhor se lembrou da casa do pão, e tem pão lá em Belém. Vou voltar para Belém. Comunica isso às 2 noras. E as 2 noras, então, surpreendentemente diz, estou fazendo a mala, estou aqui conjecturando. Estou fazendo a minha mala, vou com você, sogra. A Bíblia diz que em muitos momentos, Noemi chamava as suas 2 noras de minhas filhas. Lindo isso. A doçura de uma mulher que entendeu
que duas moças saíram da casa dos seus pais, formaram uma aliança com os seus filhos, foram boas para os seus filhos. Noemi diz isso, vocês foram boas. Agora chegou o momento de eu voltar para a minha origem. E quando Noemi diz a Bíblia que ela já estava a caminho, porque a jornada era longa, a casa de Moabe tinha um deserto, tinha o rio Jordão, passava para mais um canto de deserto, e lá, bem longe, estava um novo país, o país de Israel, a casa do pão, a cidade de Belém e de Eufrates. Bom, quando Deus coloca no coração de Noemi para voltar, sabe o que acontece? Ela caminha com as suas noras. Num dado momento, é como se essa mulher idosa parasse e pensasse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não posso levar essas meninas comigo, elas são idólatras, elas são da casa da carne, elas têm deuses estranhos, elas não vão ser bem recebidas lá na igreja. Quantas vezes a gente faz isso? Não traz pessoas na igreja, não convida, porque a pessoa usa uma roupa mostrando o seu corpo todo, porque a pessoa está toda tatuada, porque a pessoa fuma a sua maconha, porque a pessoa não anda com Deus, não tem noção do que é andar com Deus, e você vê que isso é um desafio para você, e você fala, nem vou me arriscar. E Noemi teve essa atitude. Noemi representa a lei. Noemi representa aquilo que é difícil de carregar, aquilo que é difícil de obedecer. A lei é dura. Mas a Bíblia nos mostra que a lei e a graça caminham juntas dentro de mim. Quando eu te amo, eu sou graça. Quando eu te culpo, quando eu te critico, quando eu te julgo, eu sou lei. E eu preciso conhecer aonde eu quero andar em Deus nesse tempo da graça. Eu quero andar sempre na lei, julgando, criticando, empurrando, rejeitando, não vendo o amor de Deus na vida de todos. Ou eu quero dizer para a lei dentro de mim, calma, fica aí. Em alguns momentos eu te acordo. Vai dormir, lei. Levante-se, graça. E opera os milagres do Espírito Santo em mim, através de mim, nas pessoas. Me faça uma atalaia de bênçãos. Quem está me entendendo? E então, quando Noemi chega no meio do caminho, numa parte do caminho, ela diz assim, meninas, voltem. Como assim voltem? Voltem para as suas casas. Voltem, vocês são jovens, vão procurar marido, vão formar família, vão viver com seus pais, vocês vão conseguir um novo lar. E então a Bíblia diz que elas gritam. Quem já leu isso? Elas gritam, elas não ficam, será, talvez, não, estou pensando. Não, a Bíblia diz que elas entram num clamor em gritos. Não, não, nós não queremos te deixar, você é a nossa sogra. Não, eram gritos. E Noemi firmemente disse, não, voltem. Então, assim como foi rápida a órfã, que significa corça nova, em beijar a sua sogra, virar as costas e voltar para a casa da carne, voltada somente para o seu ego, seus interesses, seus sonhos, suas ilusões, tão rápido quanto isso, órfã sai da história da Bíblia. Alguém ouviu falar de órfã depois disso? Mas a mulher que tinha um caráter de amizade, de companheirismo, que tinha sido uma sacerdotisa, alguns livros judaicos dizem que ela era uma sacerdotisa de deuses, que colocavam crianças na mão dele para serem oferecidas em sacrifícios, queimadas e mortas. Diz alguns estudos judaicos que Ruth era uma sacerdotisa antes de conhecer Malom, o filho mais velho. E então, essa moça diz, eu não. Volta, não volto. E é onde ela fala esse texto que eu li para vocês. Só a morte me separa de você. Não insista, porque o seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Aonde você morrer, e ali eu serei sepultada. Esse é o momento em que a lei se encontra com a graça e forma uma aliança. Você encontrou essa graça? Forme uma aliança. Diga ao Espírito Santo, não te deixarei. Onde eu for, Espírito Santo, vem comigo. A minha casa tem uma escada de 15 degraus. Hora que eu vou descer todas as manhãs, eu piso e digo, vem comigo, Espírito Santo.
Me ajuda a vencer mais esse dia. Eu não sei o que me espera. Eu não desço, não saio do meu quarto sem fazer essa oração. Vem, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Você ora quando você liga o carro para ir trabalhar? Você ora quando você abre seus olhos e você chama essa aliança da graça, do poder de Deus? É muito importante essa harmonia, essa doçura entre o que você sabe dos 10 mandamentos e o que você vive no cotidiano, impulsionada pelo poder da graça do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão aí? Então, quando essa libertinagem de Moabe começou a se destacar, atraiu muita gente, porque mais pessoas vão para a libertinagem do que para a liberdade no entendimento de sabedoria. Sabe como nasceu a Casa da Carne? A Casa da Carne nasceu quando, anos antes, o Senhor avisou Ló que ia destruir Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades na vizinhança. E então eles fogem. A mulher olha para trás num espírito de rebeldia e desobediência, porque ela tinha recebido um comando: mulher, não olhe para trás. Quantas vezes uma mulher olha para trás e encontra muitas dificuldades na sua vida? Se tornam gélidas, frias, porque olharam para o pecado que antes era prazeroso. A dificuldade de andar com a graça está tão grande que para e olha para trás e perde a bênção. Paga preço anos para renovar essa bênção. Estão comigo? Estão me entendendo? Então essa mulher de Ló olhou para trás. E quando elas subiram as montanhas, 2 filhas de Ló e o pai, elas entenderam que o mundo tinha acabado. Tudo tinha se queimado. Elas só viam por todos os lados, cercado de fogo e enxofre. Eu estive em Israel em 1996 e quando nós entramos com um ônibus, era um grupo de 25 pastores, quando nós entramos na região do Mar Morto, era puro cheiro de enxofre. Quem já foi em Israel e foi nessa região? É cheiro de enxofre, não é, meu irmão? Não tem como a arqueologia mostrar o contrário desses acontecimentos. E então, a filha mais velha de Ló, ela teve uma ideia. Nossa, o mundo acabou. Papai, eu e minha irmã precisamos continuar a humanidade. Então elas embebedam o pai e elas, a mais velha e a mais nova, têm um filho com o pai. Incesto, algo que Deus abominava. Desse incesto da filha mais velha com o pai, nasceu então um menino, e ela deu o nome de Moabe, os moabitas, que foram inimigos de Israel, e são até hoje inimigos de Israel. Então o Senhor levantou novamente a geração, a permissão de Deus, mas foi através de um pecado que Deus abomina. E então quando a Noemi desce para essa região, a região é toda pecadora, tem um fundamento ruim, mas eu quero te lembrar que o amor de Deus, ele se manifesta na graça de Deus. A lei dizia que os moabitas deviam ser exterminados. A graça veio e disse assim: eu transformo o maior pecador em meu filho. Eu sou a oliveira verdadeira. Aquele que se liga a mim, aquele que é enxertado em mim, vai dar muitos frutos. E então, quando acontece de Noemi voltar com Ruth, eles foram recebidos. E a lei do liverato, que está lá no livro de Levíticos, dizia que a família da viúva deveria ser resgatada. Deveria ter alguém na família que comprasse a terra antiga dela e renomasse eles novamente. E que a viúva deveria casar-se com alguém da família e ter um filho que ressuscitaria o nome dos mortos, dos 3 mortos. E havia um homem que tinha esse direito, irmão de Elimeleque, marido de Noemi, que havia morrido. E esse homem estava disposto a comprar as terras e resgatar essa família. E havia um segundo que tinha uma segunda. Tinha o primeiro que era necessário fazer isso, se ele não quisesse, o segundo faria, que era Boaz. Mas o que eu quero passar para vocês dessa história é que o primeiro se interessou em comprar. Mas quando Boaz disse para ele assim: olha, você pode casar-se com Ruth, a moabita. Ele disse: não,
Eu não vou casar com ninguém, porque eu vou ter um filho com ela, e o filho vai pegar a minha herança, e a minha herança é da minha família, não é da família de Noemi. E ele foi mau aos olhos de Deus. Ele não quis assumir compromisso com a igreja de Deus. Ruth aqui tipifica a igreja gentílica, a igreja que estava lá no mundo, e que Jesus veio e tocou as nossas vidas ímpias, gentílicas, e nos resgatou para o reino da sua luz, por meio da cruz. E agora vive a lei, o nosso povo amado de Israel. Quem ora pelo povo de Israel? Quem ora por essa nação? Agora vive esta igreja amada, esse povo amado, a noiva de Cristo, mas a igreja gentílica. Futuramente Deus levantou Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa eu edificarei a minha igreja. Pedro cuidou dos judeus, cuidou dos israelitas. E Paulo vem num encontro incrível com o Espírito Santo, na nova aliança, e ele cuida da gente. Paulo vem cuidar dos gentílicos. Então passamos a andar juntos e esperar juntos o grande dia do Senhor que está para chegar. E a mensagem desta noite é que na busca desse relacionamento, o primeiro remidor não quis resgatar a terra, porque ele queria só a beleza. Ele queria só o que isso podia dar. Vou ficar mais rico. Mas esta mulher pecadora, eu não quero nada com ela. Não é assim Satanás com a nossa vida? Ele quer nos usar, ele quer o melhor de nós, mas ele não quer assumir a nossa essência, ele não tem nada para nos dar, ele não põe a vida dele em nosso favor, porque ele é um mentiroso. Então vem um remidor de verdade. Boaz se levanta e reúne 10 homens na porta da cidade e faz um acordo. Se você não quer assumir, não quer se casar com Ruth, não quer iniciar uma nova geração, tire os seus sapatos, costume da época. Me dê os seus sapatos. E esse é o contrato firmado. Ele tirou os seus sapatos, jogou para Boaz. E Boaz então diz para os anciãos daquela comunidade: eu vou redimir a noiva. Jesus se coloca diante de nós na cruz e diz para o Senhor: Pai, está consumado. Eu assumo os pecadores de Israel, a velha Noemi. E eu assumo a jovem aliança, Ruth, a igreja gentílica. Eu morro por todos, eu pago o preço por todos, e disso eu trarei muitos frutos eternamente. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que Noemi recebeu um netinho desse casamento. A Bíblia diz que Noemi colocou esse filho no colo. A Bíblia diz que as vizinhas e amigas se reuniram para se alegrar. E elas diziam assim: Noemi foi resgatada por um filho. Noemi colocou o seu filho no colo. Noemi tem uma nora. A igreja velha tem uma companheira nova, que lhe é melhor do que 7 filhos. O que quer dizer isso? A igreja velha, Israel, está dando frutos, porque a igreja está orando por ela. A igreja geme e diz: haja paz em Israel, livra Israel, volta Senhor, abençoa Israel. No colo da mulher tem um fruto. E a Bíblia diz que Noemi era melhor do que 7 filhos. Por quê? Porque a igreja é perfeita. A igreja do Senhor Jesus vai subir. A igreja do Senhor Jesus, os 7 dias da semana, é perfeita. O número 7 na Bíblia fala de uma perfeição. Quem está me entendendo? E então o Senhor nos mostra que Noemi embalou e foi feliz. Toda amargura foi curada. Se você está amargurada por diversos problemas na sua vida, eu quero te lembrar que o Senhor está aqui para te curar nesta noite. O Senhor, Ele
se entristece com a nossa amargura. Essa amargura sempre nos torna duras, frias, difíceis de relacionamento. Mas se Jesus vier, isso é mudado. Essa amargura nos torna negativas e críticas. Esta amargura nos destrói como ácido, quando colocado dentro de um recipiente. O recipiente não dá conta, ele esvazia. Essa é a ira dentro de você. Quantas vezes dentro do nosso lar estamos louvando ao Senhor, uma fonte de vida, daqui a pouco estamos gritando, xingando, iradas. E uma mulher irada é um perigo. O inferno ama uma mulher irada. Aliás, no inferno é o lugar que mais vai ter oração e clamor no universo, porque as pessoas não encontram o Senhor e são lançadas para a destruição. A ira, a amargura nos distancia do plano de Deus, mas quando nós nos colocamos em obediência, nós nos colocamos em adoração, como Ruth quando foi para a eira, quando ela foi para a colheita, nós somos lembradas que a colheita virá para a igreja, nós seremos alimentadas nessa colheita, nós seremos abençoados nessa colheita. Quem está me entendendo? A candidata à graça, Ruth, foi abençoada. E Boaz colocou sobre ela a sua asa, colocou sobre ela a sua capa, colocou sobre ela o seu resgate. Assim Jesus fez com a gente. Ele veio e nos cobriu com as suas asas. Salmista fala muitas vezes disso. Salmistas no Salmo 87 diz: todas as minhas fontes estão no Senhor. Está difícil? Vai para a oração. Está difícil? Beba a água da adoração. Quando Daniel está aqui na frente cantando com a sua equipe, eu posso sentir a presença do Espírito Santo, porque através do louvor ele se manifesta, ele vem e ele vai nos transformando, a sua água vai jorrando e nós vamos sendo curadas pelo Senhor. Então o livro de Ruth fala sobre um amor remidor, resgatador, que é onde o Senhor quer tocar em você. Ele quer tirar a velha mulher e colocar a mulher nascida na água e no Espírito, nascida para dar frutos, nascida para ter filhos, como o pastor orou aqui sobre a posteridade. Isso foi tão forte que o Senhor resgatou Raabe e deu um filho chamado Boaz, que teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi. E quando, para encerrar, quando os Salmos, o Provérbios 31 for escrito, a mulher sábia, conta os nossos livros, que foi Betseba, reunida com o seu filho, ensinando o caminho que ele tinha que andar. Se liga aqui, olha para mim. Betseba disse ao seu filho Salomão: filho, eu vou te contar uma história. Como você precisa escolher uma mulher de Deus para caminhar com você. Quem tem homens solteiros aqui? Levanta a mão. Homens solteiros. Como você tem que escolher uma mulher para andar com você. Betseba ensinando Salomão. E ela dizia assim: olha, olhe para a sua tataravó Ruth. Olhe para a sua tataravó Ruth. Mulher de Deus, que foi convertida ao cristianismo, o cristianismo, aspas, né? Foi convertida ao Deus de Israel, onde Jesus já estava. E então, o Senhor quer te dizer que não importa de onde você veio. Raabe era prostituta, não era porque ela era uma prostituta que o Senhor a chamou. O Senhor a chamou porque ele estava dizendo assim: não me olho para o pecado de Raabe, eu olho para o coração que se converteu a mim, entendeu que eu sou o único Senhor e resgatador, eu posso ajudar. Ela entendeu, então ela vai entrar na linhagem de Jesus. Não concordava o Senhor com o incesto de Ló com a sua filha mais velha, mas ele disse: não é esse o fato que eu olho porque Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. O Senhor não olhou para o pecado de Tamar, a nora, que iludiu o sogro para ter um filho, de medo de não ter filhos. Quem se lembra da história de Tamar e Judá? O Senhor disse: Tamar teve um coração correto e se dedicou à minha lei. Eu trouxe a geração dela, Pérez, para a geração de Davi. E todos esses pecadores entraram numa linhagem e foram até Jesus, que chegou até mim, que chegou até você. Quem me entendeu? Então eu quero te dizer,
Olha para a sua vida. Faz uma análise. Do que você tem se escondido? Como você tem se escondido? Onde você tem se escondido? É na comida? É no emprego? É na música? Nas más companhias? Eu quero convidar você para essa reflexão e desafio, dizendo que o Senhor é o seu guia. Ele é a sua colheita. Ele é o seu Salvador. Nele, por Ele e com Ele, estejamos preparados, porque Ele está chegando. Vou encerrar orando com você e lendo esse texto. Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Caminhe com Jesus. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor. E o Senhor conhece o interior de cada um de nós. Quantas pessoas neste lugar podem estar como Noemi, amarga, sofrendo, decepcionados, frustrados, na sua viuvez, no luto dos seus filhos. Quantas pessoas aqui podem estar sofrendo. Mas Deus, que eles reconheçam que há pão na casa do pão. Que eles voltem-se para o Senhor. Que a luz do Senhor possa brilhar no interior deles. E que possa nascer no interior de cada pessoa aqui uma Ruth. Possa nascer a luz. Possa nascer a vida nova. O caminhar novo. As promessas do Senhor podem vir como um resgate. Como remissão de todo o passado. E cada um possa frequentar a tua presença, como Mateus 6,6 nos diz. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, ora em secreto com teu pai, e em secreto teu pai te responderá. Faça isso nas nossas vidas e faça uma nova história sobre cada um de nós neste lugar. Faça-nos pessoas preparadas para entrar no reino dos céus como uma igreja que glorifica o teu nome, como luz colocado no alto da montanha, onde pessoas possam ir se abrigar, buscar conselhos, ouvir e receber orações. Seja assim a nossa vida nova, na nova aliança com o Senhor, e o teu nome seja glorificado através dos nossos frutos. E as bênçãos do Senhor se expandam de lares em lares através da nossa conduta, através do fogo, do azeite, do Espírito do Senhor sobre cada um de nós. Põe a mão assim no seu coração e diz: eu recebo tudo que Deus tem para mim. Eu me preparo para o arrebatamento. Eu estarei na colheita santa. Em nome de Jesus. Amém.